Manu, Vocês estão ao vivo, tá? perfeito. Estamos ao vivo, Eva? Não. Então, eu não tenho certeza aqui. Vocês estão ao vivo. Já Nós está ao estamos vivo. ao vivo. Minha equipe técnica aqui está confirmando, minha amiga. Eu não tenho certeza se está no Instagram, né, Renato? Ao vivo no YouTube nós já estamos. Que bom, então, boa noite, Matheus. Que honra tê-lo aqui. Já quero dizer que eu estou muito satisfeita com a sua presença e encantada. Para quem nos assiste, então eu vou fazer a minha AD, não é, Matheus? Exato. Então, eu sou uma mulher negra, não retinta, de 40 anos, quase 90 quilos, 40 anos, cabelos lisos, negros, bem pretinhos. Hoje eu estou usando uma camisa com manga curta, num tom branco, brilhoso. E um colar que aqui remete ao Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe na sua bolinha azul. Também uso óculos de grau. E hoje estou numa sala da minha irmã aqui em Guajará-Mirim, falo hoje de Guajará-Mirim. Nossa, que legal. Que é o escritório da minha irmã. Atrás de mim tem uma estante com livros, uma mesa com um computador e alguns livros ali por trás. Então, esse é o projeto Literatura.Rondônia, que hoje recebe o escritor de Rolim de Moura, Matheus Lima, para uma conversa bem descontraída sobre literatura, sobre suas obras. Então, Matheus, seja muito bem-vindo. Vamos saudar o nosso público. Fica à vontade para esse momento especial. Eva, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu fico extremamente honrado com o convite. Quero desejar boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, por qual seja o canal de comunicação. Eu sou o Matheus Lima, eu tenho 43 anos de idade, sou homem branco, caucasiano, cabelo, nem sei, está ficando grisalho, né? Mas era mais escurinho, é um castanho que está ficando grisalho. Não uso barba, estou de óculos escuros, porque é usual, devido à minha deficiência visual, e estou trajando uma camiseta verde para a ocasião, o verde esperança, esperança na literatura e o nosso verde amazônico. Tá muito bem, Matheus. Então, Matheus, eu gostaria de falar para vocês que nos assistem, agradecer de antemão a todos, a todas, né, que estão aqui sempre nos acompanhando, tanto no Insta do Literatura.Rondônia, quanto no canal do Vozes e Encantos Amazônicos. Estão sempre, é um público muito ativo, muito assíduo. Se não está assistindo nesse momento, mas certamente vai deixar aqui sua contribuição em algum momento. O Matheus, eu conheci na 6ª Conferência de Cultura, num encontro muito maravilhoso e agradável que nós tivemos lá em Xiparaná, no Hotel Minuano, né, Matheus? Foi muito... nós aprendemos muito naquela conferência, tivemos uma harmonia, uma sintonia, foi bem legal a convivência lá entre os conselheiros, os delegados, os convidados, todas as pessoas que estavam lá para aquele momento de fazer cultura, de pensar a cultura, e foi lá que eu tive a grata satisfação de conhecer o Matheus e outras pessoas que estavam lá de Paraná, de Cacoal, de Rolim de Moura, então foi bem interessante. E eu gostaria, Matheus, de começar a nossa conversa pedindo que você falasse um pouco dessa experiência que nós tivemos, né, que você teve lá na 6ª Conferência Estadual de Cultura de Rondônia. Então, Eva, bom, primeiramente, eu quero chamar o público, né, para parabenizá-la, a Eva, pessoal. Hoje é a conselheira eleita, né, para representar a cultura no Conselho Estadual de Cultura. Então, nossos parabéns, Eva. É uma missão que você tem pelo próximo biênio e eu tenho certeza que você está muito preparada para assumi-la. Você se recorda, você contou com o nosso apoio, né? Você foi a escolha da maioria, né, da literatura rondoniense, vamos dizer assim, que lá se fazia presente, e de verdade eu fiquei muito feliz, né, pelo teu perfil, pelo teu currículo, pelo teu portfólio, saber que você está, enfim,
recebeu esse crédito e está com essa missão por vir, tá bom? Esse primeiro é o meu voto, os meus desejos de sucesso para ti. E sobre a conferência, Eva, eu extraí uma experiência muito legal, de verdade mesmo, né? Nós estávamos ali reunidos em mais de 100 pessoas, cada um de um cantinho de Rondônia, produzindo cultura, produzindo arte, trabalhando desde situações como artesanato até trabalhos acadêmicos e produzindo, trabalhando teatro, peças, levando a tradição das suas regiões para o conhecimento das pessoas. Aquele momento ali, posso dizer assim, aquele caldeirão, foi muito legal, porque eu conheci uma Rondônia inédita para mim. Depois de, acho que 38 anos residindo em Rondônia, eu conheci uma Rondônia inédita, que é a Rondônia do ponto de vista das pessoas que fazem cultura. Eu nunca tinha estado num ambiente daqueles. Eu fiquei muito feliz, pude ir por Rolim de Moura, como delegado de Rolim de Moura, não é? E uma vez lá também, agora estou com a missão de ir para a Conferência Nacional, como representante do Estado de Rondônia, mas eu penso que eu conheço a correria da Conferência Nacional. A Conferência Estadual, para mim, sem dúvida, foi um ápice de aprendizagem. Eu não acredito, posso estar enganado, que eu possa vir aprender tanto, não é, sobre cultura na Conferência Nacional, quanto eu aprendi aqui na nossa Conferência Estadual. Foi uma experiência muito valiosa. Apesar da minha deficiência, a comunidade me acolheu, a minha mãe esteve comigo todo o tempo, não é? Então, isso me foi uma companhia muito forte, uma participação muito importante dela. Enfim, me fez chegar até, como que eu posso dizer, essa experiência maravilhosa, que é começar e concluir um trabalho, ir com o objetivo e voltar para casa com ele em mãos. Eu gostei muito. Que bom, Matheus. Matheus, eu queria que, naquele último momento que nós estivemos lá na conferência, você fez questão de fazer uma moção de aplausos à sua mãe, que lhe acompanhou durante a conferência, e aquilo ficou só nas nossas memórias, né, nas memórias daqueles que estavam lá. E eu gostaria que você fizesse isso agora, para que essa homenagem que você fez à sua mãe naquele momento ficasse aqui registrada por muito tempo, né? Se não para sempre, enquanto a internet possibilitar. Com certeza absoluta. Moção de aplausos. Beijo para Dona Iraíde. Você que está em casa, bata palma para uma senhora de 70 anos de idade que enfrentou 4 dias de conferência, praticamente, não reclamou, não se atrasou, e tinha vezes que até eu estava cansado e ela estava lá, vamos que você tem horário. Tem coisas para fazer, né? Muito agradável sua mãe. E aí o Matheus tomando um chazinho na caneca de Rondônia, né, Matheus? Você viu que chique a minha caneca, Eva? É muito linda a sua caneca. E essa Aqui em caneca é Porto Velho especial. tem um lugar que vende essas canecas assim, com a bandeira de Rondônia, com a bandeira de Porto Velho, né? Que é a baladeira. Quando tu vier, nós vamos lá visitar a casa da professora Nay Gurgel, conhecidíssima em Porto Velho e em Rondônia inteiro, né? Escritora, professora da Uni, e ela tem uma casa que vende livros e também assim umas canecas personalizadas. Que legal, Eva. Nossa, eu preciso, Bem, inclusive, de me lembrar que você está excepcionalmente em Guajará-Mirim, não é? Então, deixar o nosso abraço aqui, o meu aqui de Rolim de Moura e o seu aí de Guajará-Mirim para todo o pessoal de Porto Velho, né? Guajará-Mirim é minha terra natal, né? Eu estou sempre aqui, venho Uhum. pelo menos uma vez por mês, e dessa vez vim para passar o Natal com a minha família aqui e também para buscar um pouco mais de inspiração. Estou terminando um livro que traz um pouquinho de Guajará-Mirim, então é preciso estar mais próximo, né, da inspiração. Importante. Falando em inspiração, Matheus, a gente já pode começar a falar de inspiração. O que te inspira a ser o escritor Matheus? Tá, bom. Eu vou voltar para a história da caneca. A caneca é de Rondônia, não é? Exatamente. Consegue visualizar o símbolo, Eva? Tá ok? Consigo. Está aparecendo a bandeira. A literatura, ela mais ou menos faz isso comigo. Eu fiz Brasil. uma volta com a caneca e a bandeira de Rondônia
passou para trás e entrou em foco a bandeira do Brasil. Ela é uma caneca com duas bandeirinhas. Isso. Eu trago essa alusão, ô Eva, porque a literatura, eu costumo dizer que foi o que me salvou na vida. Algumas pessoas foram para a beira do rio, outras vão pescar, outras, quando estão tristes e chateadas, procuram muitas situações de desabafo, de aconchego, de acalento. Eu, muitas vezes, desde a minha adolescência, fui escrever. Não é? Hoje nós contamos com a tecnologia do computador, escreve rapidinho. Mas mesmo de caneta, a caneta, a punho mesmo, eu tentava escrever, mesmo com quase nada de visão. Eu não nasci cego, só para as pessoas saberem. Eu nasci com visão residual e fiquei cego aos 35 anos. Mas eu sempre enxerguei um pouquinho. Então eu ia escrever, não é? E à medida que eu escrevia, isso começou a me abrir portas dentro da escola, não é? Eu fugia, eu escapava às vezes do bullying pela escrita. Eu me lembro que algumas crianças, lá na oitava série, na sétima série, provocam, sabe? Ceguinho, quatro olho, empurravam, esse tipo de coisa. E era quase sempre os que reprovavam, não é? E eu me lembro que os meus trabalhos eu fazia, às vezes abraçava um ou dois colegas, na época, nos anos 90, Eva, tinha muito trabalho de grupo. E eu Sim. deixava as vagas. E eu comecei a ceder vagas, vamos dizer assim, para os meus opressores. Aí eu colocava o nome deles no trabalho. É óbvio que as professoras sabiam que aquelas pessoas não tinham feito o trabalho, mas elas meio que deixavam passar, porque isso Uhum. inverteu uma chave muito grande. Essas pessoas, não é? Hoje, todos meus amigos, né, passaram mais como que eu poderia dizer, a buscar esse refúgio. Hein? Você põe meu nome no trabalho? Coloco. Tudo valia para não sofrer bullying, para não sofrer agressão. Então, daí a escrita começou a ser importante para mim. Eu comecei a fazer muita dedicatória para cartão. Eu não sei se você pegou essa época, Eva, que as meninas compravam um monte de cartão colorido, colocavam naquelas pastas, não é? Eu escrevia, a minha mãe até hoje dá risada, eu escrevia às vezes cartinha para as meninas, como se fossem as meninas, para elas entregar para os meninos, trocava por tubaína e coxinha na escola. Uma vez tomei tanta tubaína em uma semana que passei mal, fui para o hospital. E daí, Eva, foi ganhando corpo. Daqui a pouco veio o ensino médio, o professor tinha um projeto de literatura, me chamava, não é? Eu tive uma ideia uma vez de organizar um sarau, um pouquinho de música, mais uma escrita, né? E aí, isso foi muito legal na escola. Eu me lembro muito das minhas professoras de português, lembro de muitas delas, não é? E elas gostaram, não é? E meio que eu ganhei um quadrinho com uma dedicatória da escola na época. Enfim, passou o ensino médio, terminado, no último ano do ensino médio, teve um concurso de redação em Rondônia, e esse concurso, para cada aluno, ele dava uma viagem para Brasília, era o prêmio, não é? Uhum. E esse concurso, pronto, eu escrevi uma redação e consegui. E aí essa viagem abriu minha cabeça, abriu meus horizontes. Aí dali em diante, de 2001, eu tomei para mim que sempre que eu pudesse, eu iria estar escrevendo. Mas aí, como nem tudo são flores, literatura é difícil no Brasil, eu comecei a escrever e guardar muita coisa. E só depois da profissionalização, só depois de muitos anos de trabalho, é que agora, totalmente sem enxergar, não é? Veio essa oportunidade de eu estar aposentado e, enfim, e ter a escrita como agora sim, agora eu vou ser escritor. Se antes a literatura não enchia a minha barriga, agora eu tenho fé que ela vai encher a minha barriga, da minha família e os meus sonhos, se Deus quiser. Que lindo, Matheus. Que lindo, assim, na verdade, a tua última frase, né, de dizer né, essa esperança que você deposita na literatura, né, no seu fazer literário. Mas o início da conversa, ele é muito triste, né?
assim, eu acredito que muitos de nós passamos por esses momentos de estar à margem de alguma forma, né? Eu lembro que na escola eu também sofria bastante, porque tenho essa aparência, uma mulher negra de cabelos lisos. Então, aqui em Guajará-Mirim, eu era chamada de índia. Era chamada de índia e eu sempre fui muito atrevida mesmo, né? Não levava o desaforo para casa, como dizem. Então, enfrentava, e aí o meu apelido ficou completo, que era Índia Braba, de ser valente mesmo, né? Uhum, era. Nossa! Então, Não, assim, sofria muito com essas questões, e eu passei a minha infância, parte da minha infância morando no Seringal, então foi quando eu cheguei na cidade que eu fui me confrontar com essas questões de identidade, né? De alguém me chamar de preta, de alguém me chamar de índia, porque lá onde eu morava, realmente as pessoas não tinham essa necessidade não de questionar a cor, cabelo de ninguém. Então lá nós éramos pessoas normais, vivendo em paz. E aí, quando eu cheguei na escola, quando eu vim para a cidade para estudar, realmente eu tive esse confronto. E na educação básica eu não usei muito, na verdade usei, né? Inconscientemente eu usei, porque eu fui alfabetizada lá dentro, a minha mãe me alfabetizou de uma forma muito estranha, porque minha mãe é analfabeta. Mas quando eu cheguei à escola, aos 8 anos, então eu usava esse artifício também de passar cola para os coleguinhas. E lá, nesse momento de passar cola, a professora me reprovou e eu fui fazer prova oral, que era ficar lá no corredor e fazer aquela leitura, né? Para a professora ler o texto. Mas também passei, porque eu não tinha, já sabia ler. Ler meu naquele nível lá, né? Deus. Com 8 anos. E na faculdade eu também passei por isso, não por questões de bullying, mas por questão de necessidade, porque eu não tinha dinheiro para comprar aquele monte de livro que os professores indicavam. Eu lembro bem no primeiro período de letras português que eu fiz aqui no Campus Uni, Porto Velho, perdão, Guajará-Mirim. E aí eu lembro que uma colega comprou todas as apostilas, que eram aqueles livros xerocados, né, com xerox. E aí ela falava, você me ajuda a fazer os textos que os professores estão pedindo, e em troca está aqui o livro impresso. Então, acabei fazendo esse tipo de troca, né? Uma E permuta hoje, intelectual. hoje, essa experiência que eu formei desde o primeiro período da graduação, depois fiz mestrado, fiz doutorado, ele hoje me ajuda também a ganhar dinheiro fazendo mentoria para a produção de projetos culturais, mentoria para a produção e elaboração de projetos culturais e acadêmicos, né? Foi justamente isso. Eu até escrevi um poema sobre isso, né? Sobre essa arte que salva. Bem legal. Mas é isso, os enfrentamentos que a literatura nos coloca nessa essa fase de ler, de escrever, de produzir, tem sempre uma história por trás. E aí foi isso que te inspirou, Matheus? Tu produziu. Então, dada essa inspiração que é desde o ensino médio, né, como você relatou para nós, e processos de bloqueios criativos, tu teve em que momento, por quais motivos? Eva, eu nunca trabalhei com uma literatura muito extensa, não é? Eu nunca tinha pego antes para começar e terminar um livro. Eu sempre escrevi redação, não é? Enfim, sempre escrevi respostas para e-mails. Eu fiz muito ghostwriter, copywriter, não é? Fiz muito isso. Então, Uhum, assim, eu fiquei com muito receio do bloqueio criativo, mas foi mais do ponto de vista de uma produção acadêmica, né? Eu tive muita dificuldade com o meu TCC, né? Eu sou pedagogo, né? Sou professor formado em pedagogia, e na época da pedagogia, o TCC, ele para mim foi um desafio, porque além das questões técnicas, tinha toda aquela noção de afunilamento para você conseguir uhum, chegar a uma tese final, vamos dizer assim, não é? Se bem que no TCC não é tese, a gente sabe disso. Mas para chegar ao produto final ali, para entregar para os professores, para a banca, ali eu sofri bastante. Agora, a literatura a literatura de ficção, no caso, a fantasia pura e simples, eu não experimentei um bloqueio criativo, eu confesso para você. Pelo contrário, às vezes eu tenho dificuldade de manter a concentração na construção da obra, porque já vem outra ideia e começa uma sobreposição de ideias,
e eu tenho mais dificuldade de focar. Matheus, é aqui, volta para aquela história, volta para aquele personagem. Volta para aquela história. Então, eu tenho muito disso. Então, eu não cheguei a sofrer bloqueio criativo, porque às vezes eu trabalho 2 semanas com muito afinco, aí eu dou uma pausa de uma semana, eu deixo o texto descansar, aí pego ele novamente, e é mais ou menos isso. Eu acredito que se um dia eu sofrer de um bloqueio criativo, e eu acredito que isso vai vir, porque a idade vem, os outros projetos vêm, o cansaço vem, né? Eu penso para mim que eu vou sentar, conversar com o meu personagem, olhar para a minha história, buscar qual vai ser o fim dela e tentar fazer aquilo que a gente chama de organograma do livro, seguir os pontos, fazer as amarras, né? Eu penso que vai ser assim, mas não cheguei. Tirando a experiência com o TCC, né, e depois com algumas pós-graduação, para a literatura de ficção, eu ainda não sofri de bloqueio criativo. Falando disso, né, de você conversar com a sua personagem, e aí eu te perguntar sobre a voz do narrador, essa voz de você enquanto escritor, né, e a voz que você coloca ali no seu texto, eu percebi um narrador assim muito brincalhão, assim, tem muito de ti, né, que é um cara bem alto astral, bem faz algumas brincadeiras, ainda bem que sutis, né? E desde o início do teu romance, que é o Tempo de Pietra, a gente sente um narrador que é mais tendencioso a ser mais agradável, vamos dizer assim, né? Ele brinca. Eu até perguntei assim, com a menina que vai no avião com ele, você fala assim, ela tem, como é que é? Medidas de passarela, alguma coisa assim, né? Aí, o tempo inteiro, você traz algumas coisas, algumas brincadeiras, né? Estava ali brincando e fazendo gestos obscenos, assim. Eu achei bem, bem interessante a forma como o narrador se coloca dentro da história. Como você pensa essa questão para a sua literatura, já essa literatura ficcional, né? Como você colocou. Então, Eva, encontrar a voz do narrador é quase que automático quando a gente constrói os personagens. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com o personagem. Porque o personagem em si, além dele ser muito bem caracterizado, deve estar assim, não é? Ele leva com ele uma narrativa. Não é? O personagem é basicamente uma narrativa. Ele leva com ele um contexto social, às vezes uma crítica social, às vezes uma alegoria, às vezes ele leva também como que eu posso dizer assim, um despojar natural. Né? Então, uma vez que os seus personagens do núcleo central estão bem construídos, a voz do narrador fica muito tranquilo. Eu tô concluindo agora um romance e é uma série de contos, né? E são contos românticos. Ele já não tem essa pegada, porque ele já traz aquela questão do drama, ele já coloca os sentimentos mais ao pé da letra, vamos dizer assim, mas com esse tom. Conheça o teu personagem e, naturalmente, a voz do narrador, ele vai conseguir levar esse personagem até a outra pessoa. Pelo menos essas são as experiências que eu tenho, né? Não está escrito na pedra. Não está escrita. Mas sabe que, mais do que olhar as personagens, olha, a gente olha para cada coisa, né? Mais do que olhar para as personagens que são retratadas lá, eu olhei para esse narrador. Talvez assim, talvez eu tenha olhado tentando encontrar o escritor, né? De certa maneira. E é por isso que eu vejo algumas questões assim de como você ambientou, de como você trabalha a própria personagem, de como você conta o movimento da personagem que não está lá naquele momento, que é a mãe, né? Olha, como esse filho não dá notícia há 2 dias, as coisas de mãe, mais ou menos uma coisa assim. Então, eu acabei olhando mais as expressões do narrador do que talvez até mesmo das personagens. Acho que foi engraçado. Me dou conta agora desse processo, de como eu fiz a leitura do texto, né? Renato, põe Nossa, para nós aí, por favor, a capa do livro do Matheus.
Olha aí, o Renato é rápido, viu, Matheus? Já está projetado Eita, o aqui. Renato já estava com o dedo no gatilho já. Eu acho que estava, hein? Então, Tá aqui nós temos ótimo. a capa do livro do Matheus, uma capa muito linda, que Deixa, tem, então, ô Eva, deixa eu na parte... fazer, deixa eu Faz, fazer eu uma quero justiça fazer. aqui. Oi? Eu queria fazer, faz. Não, não. Eu só queria dizer assim, pessoal que está nos assistindo, essa capa foi feita pelo Sidney Guerra, da S Guerra Design. Nossa, é um cara muito gente boa que eu conheci. Eu conversei com você, não é, Eva? Eu morei, durante a pandemia, eu morei fora de Rondônia. Eu tinha ido para São Paulo, não é? Morei em São José dos Campos por 3 anos, quase 4 anos. E cheguei lá bem antes da pandemia. E a vida de apartamento fez esse livro nascer. E aí eu conheci esse profissional lá em São Paulo. E ele agilizou muito, ele me ajudou muito. Eu aprendi e aprendo muito sobre literatura com ele. É tanto que eu voltei para Rondônia com essa, digo assim, com esse sonho, com essa gana, com essa sede de ser escritor, muito porque pela primeira vez está aí, ó, Tempo de Pietra. Eu abracei um filho meu, um livro meu, feito por mim, não é? E claro, para eu que não enxergo, fiz um briefing com ele e ele conseguiu dar essa vida visual para essa capa que até hoje não achei alguém que não tivesse gostado. Ficou muito bonita. Não, realmente ela é muito bonita, né? Trabalhada aí nesses tons, um pouco de azul, um pouco de parece verde, um pouco de um tons de vermelho, de rosa, assim, uma mistura, bem uma mistura mesmo, né? E o título num tom de laranjado, Reticências, Tempo de Pietra. E o nome do Mateus na parte superior do livro. Mateus, então fala um pouco mais dessa ambientalização do próprio romance e de como você estava, desse estado emocional do escritor, de como se constrói esse romance e o momento que ele se constrói. Conta um pouco para a gente. Como eu disse, Eva, a pandemia, né? Eu me vi, eu ia fazer alguns estudos, né? Tanto que eu fui morar na frente, praticamente, de uma faculdade. Eu queria muito concluir uma graduação que eu comecei uma vez em políticas públicas, mas aí veio a pandemia, fechou-se tudo. Eu morava num condomínio onde tinham muitos idosos e todos eles, a maioria, se evadiram para passar a pandemia no sítio, etc., na roça, como dizem, né? E a gente ficou muito solitário naquele prédio, eu e minha esposa, né? E a minha mãe na época. Isso fez com que viesse essa necessidade de drenar um pouco dessa angústia. Talvez por isso você tenha encontrado um narrador com algumas características um pouco mais felizes, porque eu não queria nem olhar para a televisão. Nós chegamos dia de termos, na época, você vai se lembrar, 6.000 mortes no Brasil, dia. Então eu não queria ouvir, eu não queria mais ouvir aquilo, né? O vizinho de cima morreu, o de baixo também, eu não queria mais contato com aquilo. Então eu me tranquei num quarto com um computador e fantasiei esse romance, essa ambientação. É tanto que eu sou um escritor rondoniense, eu sou de Rondônia, estou em Rondônia, estou construindo a minha literatura aqui, mas particularmente este livro, ele é ambientado em São Paulo, capital. E isso aconteceu não por um demérito, pelo amor de Deus, que eu amo Rondônia. Inclusive, já tenho muita coisa escrita aqui, e é aqui que mora a minha paixão. Mas por conta do momento que eu estava. Eu precisava de pôr a cidade que eu estava enfrentando para fora, mas não sair do lado de fora. Então, eu coloquei no teclado, eu coloquei no papel mesmo. Então, essa ambientação veio desse momento de pandemia, que me fez escrever, que me fez conversar com esses personagens, pensar nessa narrativa. E eu queria e quis, e acho que consegui um romance, né? Não chega a ser spoiler, mas é um romance sem vilões. Sem vilões. E eu quero dizer para todos que nos assistem que o Tempo de Pietra está disponível na Amazon para leitura ali, você acessa, né? Paga R$ 10, menos de R$ 10, na verdade, e consegue ter acesso ao Tempo de Pietra.
Mas em breve, Matheus já está aí com orçamento para a entrega da obra, para aqueles que gostam de ler, de sentir ali o livro de pertinho, né, Matheus? Sim, vai vir, Pegar meu o Deus. livro nas mãos. Esse 2024 vai ter nova tiragem do Tempo de Pieta, se Deus quiser. Eu deixei de E livro comentar, Matheus, novo também, viu? naquela hora que você estava contando sobre as suas danações no ensino médio, o Renato estava rindo aqui nos bastidores. Eu não sei o que foi que chamou a atenção dele aí, especificamente, mas ele deixou um comentário aqui para a gente no link que a gente consegue acessar aqui. Ah, não, não, mas, nossa, aquela época dava um livro, viu? Eu fiz muita coisa. E, ô Eva, é interessante, né? Desses amigos, eu vou colocar, assim, em dois extremos, mas que são seres humanos e que eu gosto de igual maneira. Um deles atingiu um cargo junto ao Ministério Público, não é? De Rondônia, vou preservar a imagem do amigo, e por coincidência, eu trabalhando certa feita na educação prisional com o EJA, encontrei também outro em uma situação totalmente avessa, justamente encarcerado. Ele ainda, professor, lembra de mim? Nós estudamos juntos. Aquilo foi muito tocante, Eva. Então, assim, a gente vê que as pessoas, quando elas conseguem fazer uma escolha e que, de alguma maneira, a sociedade também contribui, elas têm tendência a dar certo, não é? Sim. Eu acredito muito no ser humano. Claro, tem as escolhas erradas, não é? Tem, enfim, tem os tropeços, mas ver os seres humanos assim evoluírem, às vezes um para cada caminho, eu acho que isso deve ser muito catequético para a gente. Então, pode falar para o Renato que é para rir mesmo, porque depois veio o futuro e me ensinou muito com essa situação. E eu acho que eu fiz correto. Eu acho que na maneira, do modo que, na ocasião, eu me aproximei dessas pessoas, eu me aproximava, porque todos os anos mudava de escola, às vezes tinha essas situações, eu sempre ia ao encontro dessas pessoas e oferecia a minha capacidade de estudar, a minha capacidade de escrever como um elo de paz, para que eu tivesse paz, não é porque eu era bonzinho, amável, não. Eu tenho que ser bem verdadeiro e bem sincero. Era uma maneira de eu sobreviver. A gente Eu tem acho que ele 14 está rindo, anos. na verdade, das histórias com as meninas, que você disse que escrevia as cartinhas lá. Pode ser também, escrevia, eu me colocava, eu olhava, ainda pensava comigo, mas por que essa menina gosta daquele traste? Mas tudo bem, é ela que gosta, né? Vamos lá. Aí eu escrevia aquela coisa toda melosa, toda romântica, e levava no bolso dobrado, tá aqui. Coxinha e tubaína na mão, tá aqui sua carta, vai ser feliz. Que venha mais tubaína. Que venha, E mas hoje, tubaína. Matheus, Não, depois que eu passei mal, eu suspendi. Eu usei outra estratégia. Ai. Ele colocou aqui, ele disse que, na verdade, ele riu de você deixar vagas para os bagunceiros, né? Para aqueles que falam, não, essa vaga aqui tem que ser específica para manter a minha Não, paz, né? tinha sim. Matheus, Nossa, você deixou na sua fala, claro, assim, que hoje você vive da literatura para a literatura, né? E como é que funciona isso? Quais são exatamente os tipos de trabalho que você faz nesse campo da literatura? Nos dê essas dicas aí de como ganhar dinheiro com a literatura. então, a literatura, ela, para mim, ela acontece muito sob encomenda. Como eu te disse, ghostwriter, eu faço bastante. Às vezes é um conto, não é? Às vezes é textos para site, não é? Enfim, eu não sei como é que se chama, Everton, como é que se chama aqueles textos para site que a gente escreve? Landing page. Às vezes a pessoa vai organizar uma landing page, gente, desculpa, o mundo do universo da tecnologia e a gente não se bica muito, eu preciso às vezes de ajuda dos universitários. Às vezes a pessoa vai montar e pede o texto. Eu já fiz muito, Eva, eu já fiz muito trabalho acadêmico, de verdade. A pessoa tem preguiça de escrever, passa para o Matheus, eu não tinha. O meu bloqueio era quando era para mim, quando era para os outros, eu não tinha tanto bloqueio. Então, fiz trabalhos acadêmicos já, sob encomenda, não é? Isso não é bonito, gente, eu não me orgulho, mas na época eu precisava. E faço também, ajudo
ou Eva, pessoas a organizarem os seus livros, não é? Lá em São José dos Campos eu passei por essa experiência. A pessoa queria escrever um livro, a gente vai lá, ajuda a pessoa a escrever o livro, faz o serviço de ghostwriter, ela terminou, ela pega o livro dela e vai procurar a editora, vai procurar a publicação dela, e o trabalho é dela. Eu não fiz por ela, eu fiz com ela, não é? Com ela, né? Algumas pessoas têm histórias, identidades, ideias incríveis, mas às vezes não tem assim a dinâmica para pôr no papel. E é aí que entra o socorro, às vezes, do Mateus, tentando, de certa maneira, ajudar essas pessoas nesse ambiente. E hoje, quais são, Matheus, as dificuldades que você percebe para a produção da literatura, como outras pessoas te procuram, né? Quais são essas dificuldades, para além dessa prática de escrita que nós vemos, percebemos em muitas pessoas, né? Até eu também faço o que eu chamo de mentoria literária, né? Que é a escrita literária, para as pessoas entenderem, muitas vezes elas já fazem, mas tem um pouco de receio, de saber se está fazendo certo ou não, então tem essas questões. Quais são as outras dificuldades que você percebe para que as pessoas desenvolvam a prática de escrita? Ou para que publiquem seus livros, né? Essas questões todas. Então, Eva, são 2 cenários. Primeiro deles, custo, né? Literatura é um hobby para alguns, ou para outros uma profissão que muitas vezes é cara, não é? Então, nem todo mundo consegue a graça de uma editora, nem todo mundo consegue um acesso tão imediato à possibilidade de publicar o seu livro. Ponto. E a outra questão que eu coloco, acho que até em primeiro plano, mais do que a questão financeira, também é o receio que as pessoas têm. As pessoas têm um receio muito grande, Eva, de se exporem a partir daquilo que estão escrevendo, sabe? Elas não confiam, basicamente, no potencial literário delas. Então, isso é quase que um trabalho meio que emocional, psicológico. Não, você escreve bem. Talvez não esteja pronto, mas passa por uma revisão, passa por um processo de adequação textual, né? Passa por uma diagramação que vai ficar muito bom. Então, as pessoas têm muito esse receio. Gostam de escrever, mas às vezes são aqueles escritores de gaveta, que, além do primeiro ponto que eu coloquei, né? Esse segundo ponto tem receio, fica um pouco angustiado, como vai ser a crítica, como que eu vou recepcionar essas questões, né? Entendo. É Então, isso mesmo. tudo bem. Matheus, tu mencionou os teus contos que estão ainda na gaveta, né? Você está construindo e reconstruindo, tenho certeza. E poesia, você nunca expôs a sua alma de poeta? Ai, faz muitos anos, Eva. Eu acho que se eu pegar as poesias que eu tenho escritas, elas são da minha adolescência. Eu gosto muito do texto mesmo, né? De verdade. Se eu colocar a minha alma de poeta para fora, vem, né? Eu tenho certeza. Mas até hoje ainda não teve esse despertar. Eu uma vez produzi um pequeno livro de poesias que era o meu presente de fim de ano para as professoras, né? Eu chamei o livrinho de Paragens do Poente, que era uma homenagem às professoras de Rondônia. Depois eu até montei um projeto com o meu irmão baseado com esse intitulado Paragens do Poente, mas eu acho que foi uma das minhas únicas, inclusive é a única que eu me lembro efetiva, né? Começo, meio e fim, quantidade, 10 poesias e tal. E eu distribuí para os professores. Devo ter guardado em algum lugar, né? Escritor de gaveta. E essa foi a minha maior iniciativa. Mas ainda, depois da vida adulta, né? Depois da paternidade, sou pai do pequeno Álvaro Miguel, eu ainda não abracei assim, vamos fazer um livro de poesias. Inclusive, tá aí, você mexeu com uma questão, né? Quem escreve consegue produzir um poema, uma poesia por mês. No final de 2 anos tem um livro. Tá aí, uma boa ideia. Vou dedicar a Consegue até você. mais. Eu acho que a poesia é um processo mais, sei lá, ele é
que eu Ele é mais poderia dizer? reflexivo, Não, lúdico, a ele é... poesia, ele é reflexão também, né, para quem traz as críticas sociais, mas eu digo que ela é mais dinâmica no sentido de produção, porque a narrativa, você constrói essa narrativa e às vezes tem um conflito ali com alguma das personagens, ou com o rumo que essa personagem vai levar, e deixa, guarda, espera um tempo, vai ter outras experiências, vai fazer laboratório ali para a construção dessa personagem. Mas a poesia, ela é assim, ela sai de uma vez só. Até porque a poesia é um texto mais breve, né? Então ela sai de uma tomada só. Ainda que você deixe engavetado, que volte em outro momento, mas ela já nasceu. Ela está ali pronta, digamos. No máximo você faz alguns retoques, né? Então, como a sua poesia lá do início da juventude, elas estão lá prontas. No máximo, esse Mateus vai olhar, vai retocar alguma coisa e não vai modificar, por quê? Porque ela tem aquela essência daquele Mateus. Então, você vai construir outros, mas ela tem os aspectos daquela pessoa, daquele tempo, daquele lugar, de todos aqueles sentimentos. Então, a poesia, ela nasce pronta ali, né? Não tem mais como modificar. Eu acho que essa produção é mais frenética, então eu digo que você levaria menos do que 2 anos para produzir um livro aí. Mesmo que você o guarde por 2 anos, porque a gente sabe de histórias de poetas que deixaram seus textos aí, mesmo que poemas, guardados por muito tempo. O Bruno Cruz, por exemplo, né, que tem as poesias parnasianas aí, estava guardado lá. Até brinquei com ele, um dia nós fomos visitá-lo e ele mostrou alguns poemas e mostrou as pinturas que ele tinha e tudo mais. Eu falei, Bruno, por que tu não publica teus livros? Não, deixa aí. Eu falei, na gaveta, era literalmente na gaveta. Aí ele falou, vai cair, não sei o quê, inventou umas desculpas para não publicar. Eu falei, não está publicado em lugar nenhum. Ele, tá não. Não está em computador, Bruno? Tá não. Eu falei, vou pegar tudinho para mim e vou publicar. Aí pronto, o Bruno se animou, publicou 3 livros e divulgou as obras e fez. Pronto, agora a maioria do que ele tinha guardado lá já está divulgado. Mas isso é muito bom, tem que ficar registrado Havia mesmo. texto, poesia mesmo, que estava guardada há 15 anos. Olha o absurdo. Eu falei, não acredito nisso, que tem texto guardado há 15 anos. Eu falei, eu escrevi há 15 minutos, já quero publicar. É coisa de editora, tu também é editora, né? Então, é muito de editora querer e já executar, não é? É tirar, dar o ponto final no Word e já querer imprimir, sair já com a capa, o layout. Já falo, a auxiliadora que falava assim, Eva, você deixa esse texto, né? Ela com essa... Você assistiu a nossa conversa com a auxiliadora, né? Assisti. Você ouviu tudo, né? Aí a auxiliadora falava assim para mim no início: você deixa esse texto madurar. E ela, com essa olhar de orientadora, foi minha orientadora na graduação, então eu mandava um texto para ela: você deixa esse texto aí, vamos pensando. E hoje eu Aquilo que estou eu com um falei há texto, pouco. Deixa o deixa texto esse texto lá, descansar. deixa o texto descansar. E eu tenho um livro hoje guardado há 1 ano. 1 ano está lá o texto, o Porco do Mato e o Caçador Corajoso. Falei, não acredito. Aí, hoje, essa semana passada, eu falei, peguei e mandei para o Maico, falei, Maico, dá uma lida de novo nesse texto, que ele tem que sair dessa gaveta. Esse ano ele tem que ser publicado, porque também, senão, perde um pouco o time, eu acredito, né, Matheus? Perde mesmo, perde. Inclusive, aqueles contos românticos que eu estava falando para você, eu tenho só 24 também, no máximo até o final, para ter um ponto final e apresentar para alguma editora, não é? São romances que protagonizados totalmente por pessoas com deficiência, não é? Uhum. Então, isso me chamou muito. Eu estou terminando esses romances e vou sair depois ao encalço aí de uma oportunidade de publicá-los. Então, realmente tem um time, a gente perde o time. É como o tempo de Pietra. Chegou um ponto, você coloca o ponto final e parte para trás, para cima de publicar. Né? Já deixa, está pronto. Ele está precisando ser publicado. Por enquanto, eu sigo escrevendo aqui. Depois a gente Só vê o que quero te acontece. lembrar que a temática Editora e Cursos, ela faz desde a organização do livro publicação, mas ela também faz a captação de recursos, viu? É mesmo? Isso é Claro, muito tem que bom. vender meu peixe aqui. Mas louca, com certeza absoluta. Então, Eva, eu vou aproveitar aqui e vou vender também a minha sardinha. Venda.
nós estamos aqui, ô Eva, eu estou aqui nesse momento dentro do estúdio da Star Conteúdos, que é uma empresa que eu estou gerenciando, que eu estou protagonizando ela para trabalhar a implementação de acessibilidade em projetos culturais. Desde Libras, Maravilhoso. Braille, audiodescrição, né? Então, a pessoa precisou de colocar acessibilidade no projeto dela e precisa, porque os editais cobram, pode falar com Sim. a gente, que a gente tem orçamento, a gente tem profissionais qualificados, nós temos uma linha de produção de materiais acessíveis e também de meios de comunicação acessíveis, como Libras, por exemplo, Uhum. muito, muito, muito eficiente. Então, é uma coisa que tem feito com que eu me apaixone ainda mais pela literatura, é perceber o quanto a linguagem, né, a comunicação alternativa, ela pode nos levar a incluir mais e mais pessoas nesse universo, não só no literário, mas no universo cultural como um todo. Matheus, Então, tu estava falando da empresa, né? É uma empresa? é uma empresa, Star Isso. Conteúdos. Fala um pouco de Rolim de Moura para nós, Matheus. Principalmente no que se refere à literatura, como é esse processo de escrita de literatura em Rolim, como se dá esse estado de arte da população de Rolim de Moura, que eu não sei qual é o gentílico de Rolim de Moura, Matheus. Rolim Mourense. Rolim Mourense. Rolim Mourense. O gentílico de Rolim de Moura é Rolim Mourense. Eu Acho tenho não. muita vontade de ir a Rolim, viu? Pois vem, Na mulher. verdade, eu fui há uns 5 anos. Nós fomos para Cacoal, para Vilhena, e eu realmente não sei se eu estive em Rolim, eu não lembro de fato. Porque Se nós você. fomos, eu estava escrevendo um artigo sobre casas de memória e sobre museus. Então, nós saímos por Rondônia fora procurando, e entramos em tantas cidades, em tantos municípios, tantos lugares que eu não me recordo. Eu lembro que em alguma cidade, eu acho que era essa, que nós paramos num hotel, e esse hotel, no corredor, tinha várias telas pintadas, né, pequenas, mais ou menos de 20 por 30, que eram telas retratando algum momento de pessoas sendo violentadas durante a escravidão, né, carregando alguma coisa, assim, Nossa, puxando carroça. Então, era esse hotel. Eu acho que foi isso que me chocou. Eu não lembro se eu realmente estava em Rolim, mas eu quero ir, já que já estou aqui me sentindo convidada. está convidadíssima. Por favor, e passe aqui em casa. Aqui tem pouso e café quentinho. Quero café quentinho. Mano, eu vou mandar no celular aí que você me passou para dar um oi depois. Eu vou mandar o nosso videozinho, nosso primeiro videozinho de divulgação da Star Conteúdos. Pode mandar que o Renato lá nos bastidores vai ter acesso, Manu. Pode ser? Isso. Perfeito, Eva. Passa aqui no meu telefone que eu mando para ele, ele projeta. Enquanto isso, Perfeito, enquanto Eva. você manda, eu vou mandar para o Renato, eu vou mandar um oi aqui, agradecer, Matheus, as pessoas que estão aqui, pelo menos no Instagram, estou conseguindo visualizar quem são. A Célia Marques, que também é escritora, e estará conosco dia 29 agora. Porque Ai, que como eu legal. Um combinei, beijo né, para Matheus, nós Zélia. faremos 3 conversas ainda este ano, que foi semana passada, professora auxiliadora, agora o Matheus Lima, que é de Rolim de Moura, e dia 29 será a Célia Marques, que está aqui nos ouvindo. Aqui também o Flávio Dutka, que é artista plástico, o Emanuel Lelo, a Silene Quintão, o Gabriel Salles, o Robson Matos, o David Barros, a Solange Gomes, a Patrícia Costa, o Alberto, Nossa, quanta não gente, que lembro o nome legal. aqui, é Mota, não consigo ler o nome inteiro, o Adriano Caripuna, que também é escritor, já te convido, Adriano, para essa conversa também conosco. Você já está aqui na agenda de convites, né? Indicado pela Márcia Moura, que também já convidei, vai estar conosco, salvo engano, no dia 18 de janeiro. O Jailson, a Antônia, nossa, tantos nomes aqui, alguns Ai, que nomes a gente não legal. consegue ler. Nossa, Várias pessoas muito. nos acompanhando Eu aqui. fico Tem muito um que disse que é agradecido. abraço, sou daqui de Rolim de Moura. Esley Ângelo. É um amigo meu, É, Wesley. Um abraço, meu irmão, para todos. Abraçando o Wesley, estou abraçando todos que estão passando aí por essa lista, não é? isso. Ô, Eva,
Eu não acho que eu não respondi a pergunta que você me fez a contento sobre Isso, eu Rolim de quero saber um pouco Moura. mais sobre Rolim de Moura. Vou te falar, minha amiga, você acredita que a literatura de Rolim de Moura aqui me surpreende? Eu conheço aqui várias pessoas, a professora Avacir, da Universidade Federal, a professora Eleonice, né, o professor Dirceu Betiol, o professor Neri de Paula. Esses são os professores que eu conheço, não é, que são escritores. Eu estou tentando me lembrar o nome de um professor da universidade que também publicou um livro também, mas não, vai me fugir, ele vai me perdoar depois. E aí eu tenho amigos, não é? Eu tenho a Cecília, que escreve também, ela é uma grande escritora. Tem uma mocinha linda, meu Deus, como é que é o nome dela? Eu não vou lembrar, mas ela escreveu um livro interessantíssimo, gostoso de ler, O Conde de Tão Longe, não é? Símbolo Eu Internacional de deixo o meu Acessibilidade. abraço aqui para ela. Então, assim, a literatura... Nossa, eu tenho muitos... Esses dias eu fui fazer um trabalho numa escola, tem muitos jovens com vontade de escrever, lançando poemas. A minha professora queridíssima, Ivone Kerber, muito, muito, muito focada na cultura. Os meninos aqui do nosso departamento de cultura, que agora vai virar fundação, o Bruno e o Fabrício, né, super apoiam. Nós tivemos feira literária recentemente aqui em Rolim de Moura. Então, assim, o movimento, né, do escritor rolimourense, ele cresceu bastante, Eva. Depois, principalmente depois da pandemia. As pessoas, acho que, assim como eu, voltaram com uma gana de escrever. Isso é muito bom. Eu gostaria de que isso tivesse muito reflexo ao longo do nosso estado todinho. Tem muita gente aqui publicando, se autopublicando, né? Isso é fantástico, é muito bom. E foi justamente por isso, Matheus, que eu tive, juntamente, é claro, com o coletivo Vozes e Encantos Amazônicos, né, essa ideia de criar o Literatura Ponto Rondônia, para ter um espaço para conversar com esses escritores. Né? No início, o projeto foi colocar a foto dos livros para as pessoas saberem quais livros já foram publicados, sobre quais temas, né? E ver que Rondônia tem uma produção literária. E depois eu comecei a gravar uns vídeos que não postei, por algo meu mesmo assim, não postei, tenho 2 vídeos, mas vou me encorajar e postar. E depois eu pensei e falei, desse ano não passa, por isso que fiz essas 3, você, auxiliadora, e na próxima, aliás, depois de amanhã, a Célia, de pensar, não, agora nós vamos iniciar uma conversa com essas pessoas, para que elas sejam conhecidas, para que a gente descubra onde estão esses escritores, né? Às vezes estão lá, publicam 1, 2, 3 livros, por conta justamente desse valor de publicação, deixam engavetados seus textos lá. Então, a minha ideia é saber quem publicou e publicou o quê. Então, se você depois quiser mandar num áudio o nome dessas pessoas, indicar para que eu as convide, a gente possa conversar, a ideia é que nos conheçamos mutuamente e também a todos Nossa, aqueles que vou gostam de fazer com ler. muito gosto. Vou fazer com que o nome dessas pessoas e o contato dessas pessoas chegue até você, para que elas passem, não é, experimentem a maravilha que eu experimentei de ser convidado, por exemplo, para estar aqui hoje. Vai ser Imagina muito que legal. honra, fico lisonjeada. O Renato já está com o vídeo, ele vai colocar para a gente agora. Pode colocar, Renato, por favor. Dá o play, Renato. Star Star Conteúdos. Conteúdos e abaixo o slogan Fundo branco, o símbolo internacional de acessibilidade roxo viaja de cima até o centro da tela. Um círculo roxo preenche a tela destacando uma estrela branca atrás do símbolo. Surge o nome da empresa, Star Conteúdos, e abaixo o slogan Acessibilidade e Marketing a serviço da inclusão. Gostou, Eva? Muito lindo. Tenho que aprender a fazer AD. A importância da AD, só quem precisa dela sabe, Eva. Eu gosto muito da audiodescrição, muito. Eu quero deixar até um abraço aqui para a professora e minha amiga Verônica Guedes, que todas as vezes que me encontra em um evento, ela busca se sentar do meu lado e faz com muita propriedade, ela é letrada em Libras, né? E faz com muita propriedade a audiodescrição para mim. E além de ser ela fazer Libras, né? Ela faz a descrição em Libras do evento. Quando ela tem a oportunidade de estar na plateia, ela faz uma audiodescrição com muita precisão para mim. Eu sou muito grato
a essa gentileza que ela me presta sempre que a gente se encontra em alguns momentos. Matheus, é uma pergunta que eu tenho com relação a isso, né? Por exemplo, eu estava conversando hoje aqui com a minha irmã, e aí eu dizia a ela uma dúvida, né? Por exemplo, você tem noção de espaço, de coisas, de tudo, você teve, você foi visual, até os 40, 37, que você disse? 35. 35 anos. E aí, claro, aí a gente vê a importância de dizer, olha, eu sou assim, e você tem uma referência. Sim. Então, você consegue pensar, imaginar como está aquilo, porque você tem uma referência. E qual, claro, dentro da sua experiência como pessoa, com contato com outras pessoas, qual é a importância, então, como você disse, só quem precisa da AD sabe a importância da AD. Como isso funciona? Como essa AD funciona para quem nunca foi visual? Então, Eva, nós não temos como entrar na realidade de um naticego, não é? Uhum, Mas o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso, assim, metabolismo como um todo, ele meio que produz para o cérebro uma espécie de fotossíntese. Então, assim, quando tem testes e tem pesquisas sobre isso. Quando você retrata uma determinada cor e faz a associação, não é? Essa uhum, pessoa, ela vai absorvendo aquela ideia daquela cor. E o nosso organismo, os olhos, por exemplo, mesmo que eles sejam invisuais, não é? Eles recebem alguma fotoluz, não é? A pele recebe alguma fotoiluminação, e isso, de alguma maneira, e eu falo isso porque os estudos mostram, uhum, atinge o cérebro ao ponto de acionar, não é, uma sinapse exatamente aonde aciona se a pessoa é visual. Então, se eu falar, ô Eva, fecha os olhos e pensa numa rua com uma estrada rodeada de árvores dos troncos marrons, as árvores verdes, o céu azul e um sol amarelo lá ao fundo. Você pensou. uhum, Ele ativou um ponto X do teu cérebro. A ciência, as neurociências hoje já demonstram que a pessoa cega, que é exposta à mesma expectativa, por algum motivo, talvez esses que eu mencionei antes, né, a uhum. fotoexposição, ela aciona exatamente as mesmas partes do cérebro. É claro que a perfeição, a precisão vem de outras experiências sensoriais, como o tato, por exemplo, Sim. mas já é uma resposta para a ciência. Então, é mais ou menos como os animais que são noturnos, não é? Como é que um morcego voa à noite e escapa de tantos predadores e passa por dentro de tantos espaços apertados? Porque ele tem uma outra maneira de enxergar, não é? O Sim. mesmo vale para os peixes do fundo do oceano, mais profundo, escuridão total. O mesmo vale para os animais noturnos da floresta. São outras percepções que ativam outras demandas do cérebro e que, mesmo sem a referência fotocromática, né, oferecida pela retina, eles conseguem experimentar a realidade das cores a partir da impressão que essas se constroem por outras entradas no sistema cerebral. Eu não sei se eu fui preciso na resposta, Foi desculpa, preciso, com certeza. mas faz muito E o, sentido. e o que eu captei na tua fala, sobretudo, Matheus, é a frase: há outras maneiras de enxergar. Né? Enxerga de outra maneira. É algo mais ou menos nesse sentido, e eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Ao Há ouvido de muitas outras escritora aí em maneiras de ação. viver e de perceber a vida, de sentir a vida, e cada um É, a sua maneira, em diferentes motivos, é, mas cada um tem a sua maneira. Eu acho que isso é bem para nos deixar mais receptivos aos outros. E é a nós verdade. mesmos, muitas vezes, né? Porque às Sim, vezes o conflito é interno. não, sim, sim. Eu tive. No dia que nós retornamos da conferência lá em Paraná, eu cheguei aqui, eu estava mega cansado. Mas as meninas
a Marcela e a Agael, que venceram aquele longa lá, ganharam alguns Uhum. globos. Ela Ela mora mora logo logo ali. ali. Você assistiu, né? Com certeza. Então, elas estavam aqui em Rolim de Moura. Então, eu peguei um Uber à noite, fui lá no CEJ, onde estava acontecendo o evento, fui lá dar um abraço, conhecê-las, né? E aí, em uma das perguntas que a Marcela me fez, ela falou, contou toda a experiência, né? Ela é uma mulher preta, enfim, ela me contou, deu a palestra dela, contou para mim, não contou para todos os que estavam presentes, Uhum. como foi a vida dela. E aí eu falei para ela na minha fala, né, que existe uma alegria na cegueira, e eu descobri isso depois de totalmente cego, não que antes eu fosse outra pessoa, mas é muito bom hoje a gente saber, assim, eu pelo menos sei enxergar, né, que eu gosto primeiramente da pessoa, depois alguém me faz a AD dela, não é? Uhum. Então, eu acho super legal isso. É claro que em alguns eventos mais inclusivos, a pessoa já chega, pega o microfone e faz a sua AD, sua audiodescrição. Mas, no contexto geral, para mim, é de praxe eu gostar ou não simpatizar, às vezes, de alguém sem ter a noção física, a noção visual da pessoa. Então, eu acho isso é, de uma beleza muito legal. Apesar da deficiência ser incômoda, chata, não é? Ela traz essa realidade. Eu acho que a pessoa acaba sendo bela ou não é? Por aquilo que ela de fato é, e não por nenhum estereótipo ou por nenhum tipo de preconceito. Matheus, nós estamos há quase 1 hora, acredita nisso? Parece que começamos Sério? agora. Nossa! Na conversa conciliadora, foi muito mais do que 1 hora, acho que 1 hora e 20. E quando, meu Deus, Foi. ainda não falei a metade do que eu queria falar. Não, mas se a gente ficar aqui, a gente se. Daqui a pouco esse pessoal tá falando, encerra. Eu acho que na verdade, eu sacio uma vontade minha de ficar conversando com as pessoas por horas, né? Conversa 1 hora contigo, 1 hora com outra, e assim vão. Saciando Precisamos minha fazer um vontade. podcast. E eu queria te fazer mais uma pergunta, que é justamente qual conselho, então, tu daria assim, para os escritores, os aspirantes a escritores, que desejam iniciar essa jornada na literatura, seja qual for o gênero? Qual seria um conselho, então? Tá, Eva, eu vou colocar aqui sobre a mesa. Você tem acesso visual ao livro? Deixa eu ver. Ele Tenho. tá aqui. Vira que tá o verso. Isso, agora tá a capa. Tá bonitinho aqui, né? Tá lindo. Eva, quando a gente pega o livro, a gente pega a satisfação de um trabalho que nós fizemos, nós, que eu digo, o escritor, ele recebe em casa. Se ele for igual eu, que faz isso aqui, ó, eu Que adoro o cheiro. cheiro do livro. O conselho que eu dou é: não joga fora, não rasga, não menospreza a tua literatura, porque o que a gente escreve é algo que fica. E eu ouvi isso uma vez do professor Nery de Paula, aqui em Rolim de Moura. Enquanto nós andamos, aliás, perdão, enquanto nós dormimos, a nossa literatura está caminhando. Não é? Enquanto eu descanso na minha casa, se eu escrevi algo bom, pode ser que tenha alguém em algum lugar lendo. Ou seja, a gente acaba se eternizando pelas palavras que deixamos, não só nesse bate-papo amistoso, legal, mas também por aquilo que nós escrevemos, por aquilo que nós trazemos para as pessoas, trazemos de bacana para os nossos leitores. Tudo bem aqui? Não, é Que porque mensagem algumas pessoas se bonita, viu, aproximaram Matheus? aqui. É Ô, isso mãe, mesmo, né? não, é que eu tive a impressão que minha mãe passou por aqui, eu ia chamar ela para botar o rostinho aqui, para você dar um oi para ela. Ah, eu quero Ela tá vê-la. aqui? Vem cá, aqui, ó. Oi, Ó quem tá Eva. aqui. Oi, querida. Olha, Oi, qualquer dia eu chego aí, viu, para tomar um café. mas venha mesmo aqui 1 hora tomar um Bom, café mais nós.
Ó, o Em pessoal que breve. tava Aqui pra isso. o pessoal que estava conosco lá na conferência, ó, dona Iraide aqui, ó. Olha aí, viu? É uma querida. Ô, Eva, foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Pura cultura, aquele povo, né? Ah, eu aprendi Imagina, demais. adorei. E conheci pessoas muito maravilhosas. Eu também. Fiquei muito satisfeita com aquele. Inclusive você. Ah, Não. imagina, Olha ela querendo ganhar um fomos cafezinho em odiados. Porto Velho, Eva. Venham, fica à Isso vontade. não. Podem vir, eu apresento Porto Velho e Guajará-Mirim. Tá, Tá. beleza. Uma hora a gente se vê lá. Um abraço. Obrigada, E você querida. também vem aqui Um para abraço. Rolim de Moura, tá? Rolim de Moura, tá? Tá Um ótimo. abraço para você também, viu? Um abraço, Fica querida. com Deus. Ela tá dando beijo, que ela tá saindo para um compromisso aqui, Eva. Ah, é? Não, mas agora nós ficamos com essa imagem linda, maravilhosa dela, com esse Oh, abraço. meu Deus, bondade sua. Se a minha mãe estivesse aqui, eu ia colocar ela na tela também, Matheus. É Não, mas ela muito tá bom. aqui, Eu sou um privilegiado. Aos 43 anos, ainda ter mamãe me bajulando por perto. Eu consigo aqui, olha, estou mostrando a capa do meu livro, que é O Cabeça de Cuia e a Mãe da Seringueira. Ele faz parte da trilogia que foi escrita por mim, pelo Renato, Auxiliadora, e o Michael. E no verso, na contracapa, tem a foto da minha mãe. Linda. Ah, E que foi lindo. uma foto feita pelo Bruno Cruz, que eu mostrei para a Marcela Bonfim, que você conheceu. E eu falei, Aham. Marcela, olha como essa foto parece muito com as fotos que você faz, assim, parece que captura a alma, assim. Falei para o Bruno, que foto maravilhosa. E ela está na contracapa desse livro. Essa minha mãe linda. Pronto, mostrei Maravilha. minha mãe também. Momento Tá mostrar a certo. mãe. Momento de mostrar a mãe. Mas, Eva, fala a verdade. Agora Nós todos vão ter que mostrar a mãe. A mãe ou o Não, pai, ou quem exatamente. Eu criou, vou ter que mostrar a mãe mesmo. Mas fala a verdade, quem se que não é você um conviveu. privilégio, nessa altura da vida adulta, a gente ainda poder contar com essa bajulação, com essa alegria da mamãe por perto, né? É verdade. É muito bom mesmo. Mas, olha, Matheus, o Renato disse que tem umas perguntas aqui. Ai, que legal. Vamos responder. Deixa eu olhar Tinha um aqui. podcast que falava bate-bola. Ah, não, eu lembrei. Era no charges.com, acho que do Maurício Ricardo. Tinha o Toby, Toby, entrevistas, bate-bola, jogo rápido. Aí, ó, o escritor, ó, o Suruí. Espero nos ver mais vezes, Matheus. Ainda Ah, bem um que peguei um abraço. Eu pouco, acho que é o assim, foi um Luciano. Torres. Acho. Se não for o Luciano, eu quero deixar o meu beijo e um abraço forte para toda a etnia Suruí e para todos eles, aldeados ou nas cidades estudando, onde eles estiverem agora, meu abraço. E Aliás, o todas as Adriano Caripuna etnias. também estava aqui. Isso, E, um e abraço para esse que eu não todas as consigo ver o etnias. nome dele, está escritor Suruí. O primeiro nome É, não está. eu acho suspeito que seja o meu amigo Luciano. Mas se não for, meu querido escritor Suruí não vai ficar chateado, porque eu abraço todas as etnias. Deixa eu esperar aqui as perguntas. Não, eu não consigo, não visualizei as perguntas aqui, porque eu só estou acessando a sala e o Insta. Eu não consigo, porque é muito pequena as perguntas, Renato. Volta lá. Ou então escreve aqui no WhatsApp para gente. Ah, tá aqui. Replica Tem no aqui uma zap. pergunta da Zilda Muniz. Ela diz assim, Matheus, você pretende escrever algum romance com ambientação em Rondônia? Já Algo da estou nossa terra? escrevendo, Zilda. Ela Um beijo completa. para Zilda. Já estou escrevendo. Já está É uma escrevendo. alegria muito grande. Eu já estou escrevendo. Eu já voltei para Rondônia quando eu encerrei os meus procedimentos lá em São Paulo. Eu já voltei para Rondônia focado nessa realidade. Estou louco para escrever um romance e já o estou fazendo. Eu já tenho, digamos assim, o esqueletinho dele pronto já. Uhum. Aí aqui a Maria Grima, que é a minha irmã. Olha, Maria, tô falando aqui da tua sala. Ela diz assim: trabalhar com o que se ama é extremamente gratificante. Parabéns, Matheus, e sucesso na sua jornada. Muito obrigado, Maria. E ela estava dizendo a mais pura verdade. Quando a gente faz o que a gente gosta, eu posso dizer que a gente não trabalha, a gente se diverte.
Ai, às vezes eu falo, não queria trabalhar, eu queria só escrever. Aí eu digo, como assim, gente? Aí Então, depois eu paro, como assim? quando eu era professor do Estado, não é, Eva? Quando me Sim. veio sabe, a pessoa vem falar para você a toque de luvas, que nem o pessoal do Iperon veio falar para mim, olha, nós não temos outra opção senão te aposentar. Uhum. Foi um impacto para mim, claro, eu vivi o meu luto ali, já era a segunda vez que estava me aposentando, não é? A primeira vez eu era técnico na empresa de energia aqui, trabalhava para a Seron, aí fui aposentado, fiz faculdade, larguei a aposentadoria, passei no concurso do Estado, depois de uma década, lá está o Estado de novo. Não, você perdeu o outro olho agora, então agora nós te aposenta de novo. Enfim, quando eu recebi isso, a minha esposa me chamou muita atenção, falou, Teu, não entre em luto, vai fazer o que você gosta. Com Água e luz está certeza. pago, vai fazer o que você gosta agora. E o que eu gosto é literatura. Se bem, né, Eva, do jeito que está a nossa conta de energia, misericórdia. Meu, não, tá difícil mesmo. E olha, com uma esposa dessa, hein? Eu acho que você tem uma musa inspiradora aí para poemas, viu? Não, eu tenho uma musa inspiradora. Ah, Nós fizemos juntos o Álvaro Miguel, pensa. olha aí, tá vendo só? Esse Não, Álvaro Miguel é lindo demais não, esse eu nome. falo, é o menino mais lindo do mundo, é o bebê mais É bonito do mesmo. pai. Então, nós temos mais perguntas aqui. O Alexandre desejou sucesso, a Lucineide, né? Obrigado, Nos Alexandre, cumprimentou Lu, muito aí. E o obrigado. professor Dorosnil também, professor escritor aqui de Guajará-Mirim. Ele é, eu acho que de Marília. Mas ele está aqui há tanto tempo que ele já é guajará-mirense. É Mandou um mesmo, nossa, que abraço. legal. Um abraço para a E pessoa dele. Eu tenho muita vontade de ir em Guajará-Mirim novamente. Eu fui uma vez só e muito rápido, o mas eu tenho professor vontade de ir Dorosnil, novamente. ele foi meu professor na graduação, no primeiro período da graduação em letras, e ele é o fundador aqui do campus de Guajará-Mirim, né? E ele diz assim: a dialética da literatura do lugar revela os limites e as possibilidades do poder e da cultura local. Olha, Manuscritos de Dorosnil, 2023. O Clilson, que é o professor também, tem poesias, né, guardadas, né, Clilson? Quero ver essas poesias. Vamos botar aqui, ó, essas poesias para jogo, como diz. ó, professor, É lá escuta o conselho da Eva. de Costa Marques, do Vale do Guaporé, ele traz também essa bandeira da cultura, está sempre em movimentos culturais, e está sempre aqui conosco no canal do Vozes e Encantos Amazônicos e agora também no Literatura.Rondônia. Ah, que legal. Ele é de Costa Marques? Ele é de Costa Marques. Ah, um abraço para ele, para toda a Costa Marques. Eu já tive a felicidade de conhecer o Forte Príncipe da Beira e de tomar uma cerveja lá no Bar do Pelado. Ah, Todo, ele fala todo nesse bar mundo do Pelado. conhece Costa Marques. A Tereza Lopes falou: parabéns, Matheus Lima, sucesso. Ah, obrigado, Muitos Tereza. outros, Beijo boa para sua noite, pessoa. sucesso. Obrigado. Aqui são muitos, Matheus. As pessoas gostaram muito da sua conversa, com certeza, da sua história. É uma pena, eu gostaria de ficar mais tempo aqui conversando Que bom, Eva. com você, Gratidão. muito agradável, mas com certeza nós teremos outros momentos. Quem sabe isso te encoraje para lançar logo esse livro e vamos conversar Vamos, mais sobre o livro, tá? Lembrando vamos. que o Tempos de Pietra aí do Matheus está disponível na Amazon para leitura que é automática, né? Você paga e já começa a ler o livro e custa menos de R$ 10. Muito barato. E o Acessível. livro físico, ano que vem, nós vamos ter uma nova tiragem e vamos fazer uma Vamos. divulgação. Eu vou voltar aqui com a nova tiragem do Tempo de Pietra e com esse livro, como o professor colocou, ambientado em Rondônia, com o meu romance, que eu já estou apaixonado por ele, não é? Enfim, aguardando aí mais a realização de mais esse projeto. O Olha eu Clilson, já me Matheus, convidando, Eva, para vir aqui de novo. você já está convidado. Literatura.Rondônia é nosso. O Clilson está te perguntando assim, se você já fez alguma parceria com escolas públicas. Então, eu já fiz sim, não é? Inclusive, eu estou ouvindo muitos professores aqui, Universidade Federal, enfim. É Eu verdade. estou à inteira disposição, ô Eva. Eu sempre falo assim, os meus colegas professores aqui de Rolim de Moura, principalmente o pessoal que está trabalhando com as eletivas no estado, enfim,
me pedem Uhum. bastante para mim ir falar com os meninos deles na sala de aula. Eu costumo dizer que parece que eu estou dando mais aula depois de aposentado do que se eu tivesse no efetivo exercício. Claro, brincadeiras à parte. Já fiz sim, professor, essas parcerias. Tenho um projeto que já está na mão da Coordenadoria Regional de Educação aqui, chamado Visão de Mundo, e que eu sonho que ele se expanda, possa se expandir aqui de Rolim de Moura para todo o estado de Rondônia, que é levar essa questão da literatura e uma palestra motivacional, uma palestra sobre as perspectivas de um escritor cego no Brasil profundo, que é onde nós residimos, a nossa Amazônia. Não é? O eixo sul-sudeste, populoso como tal, eles têm a tendência de enxergar-nos como Brasil profundo. Eu não acho pejorativo, porque é verdade. É o Brasil para muito além do litoral, né? Um Brasil, Uhum. nós vivemos aqui um Brasil desconhecido pela maioria, não é? E que alguns têm curiosidades, outros total desconhecimento de como é a realidade. Então, eu tenho muita vontade, sim, professor, de fazer mais parcerias com a iniciativa pública ainda, com o poder público, com as escolas e as universidades, mais até do que eu já fiz até agora. Matheus, parece uma pergunta que eu costumo fazer para o meu entrevistado de pesquisa. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você gostaria de comentar algo a respeito? Eva, olha, de verdade, tem, mas eu Diga. não vou saber dizer o que e agora. Quando acabar a live, eu vou falar, puxa, Poxa, eu podia ter deveria ter sido falado aquilo, sobre olha, isso. mas, assim, de bate-pronto, você me colocou na parede. Não vou saber. Eu tentei responder tudo o que me perguntaram. Às vezes eu sou um pouco prolixo na maneira de me expressar, na forma de dizer, mas eu espero que eu tenha sido claro em tudo aquilo que eu falei. Uma coisa eu te garanto, verdadeiro, eu fui em tudo. Eu não deixei meias palavras, né? Falei até que eu passei mal de tanta tubaína que eu Passei mal tomei. de Tubaína. Matheus, só para deixar aqui os nossos leitores com vontade, com gostinho de quero ler o Tempo de Pietra, a gente sempre fica com vontade, como você disse, né? Primeiro eu conheço a pessoa, depois eu quero saber a AD dela. E quais conexões emocionais você diria para esse leitor que nos ouve agora que o Tempo de Pietra pode aflorar? Então, a literatura ela está aí para despertar o nosso interior, né? Eu posso dizer para você que os personagens que vêm junto com o Tempo de Pietra, a Pietra em si, não é? O Vinícius, a Mayra, a Ivone, não é? O seu Nica, que vocês vão, espero que gostem. Eu penso que eles vão trazer sempre uma imagem acolhedora, talvez a lembrança de alguém que a gente já conheceu ou que gostaria de conhecer alguém com tal semelhança. São trajetórias de vida que, das maneiras mais surpreendentes, acabam se cruzando nos obstáculos, nas dificuldades, nos imprevistos do cotidiano. Então, eu acredito acho que as memórias afetivas vão ser muito acionadas conforme a pessoa lê Tempo de Pietra. Muito bem. Tem umas duas perguntas aqui para encerrar. O Flávio Dutti que está dizendo parabéns, Matheus, Eva e Renato. Muito O obrigado, Flávio. Alexandre Andrade está dizendo: você tem vontade de escrever livro infantis? Livros infantis, eu tenho. Eu tenho uma ideiazinha aqui na minha cabeça que eu tenho muita vontade de colocar em prática. Mas, Alexandre, meu irmão, Alexandra. Então, já sei quem que é, a baixinha. Beijo para a Será? baixinha. É a Alexandra. É verdade, é a É a Alexandra Alexandra, minha Andrade. amiga. Nossa, eu não tinha suposto. Beijo, Lê. Eu tenho, Eva, sim, essa vontade de escrever, mas assim, você é escritora, trabalha com edição, você já deve saber muito mais do que eu essa situação.
escrever livros infantis é um desafio, porque é dificílimo. Concorda É. comigo, Eva? Eu acho É, difícil. Não é nada, nunca é impossível, fácil, né? mas eu acho mais Mas eu fácil acho que escrever escrever. Tempo de Pietra foi bem mais difícil. Quando eu li, eu digo, nossa, Ah, perfeito, sério? sério. Nossa, não, eu acho a literatura infantil um desafio Eu mesmo, acho que porque foi por isso que eu me apeguei tanto. Eu acho que foi o processo. Nossa, eu estou muito reflexivo com esse Tempo de Pietra. Foi por isso que eu me apeguei tanto ao narrador. Porque eu pensei, nossa, como constrói, como esse narrador é presente, como esse narrador ele não tira o espaço das personagens, mas ele está ali trazendo algum, sabe, demonstrando conhecimento, sabe, demonstrando alegria, demonstrando uma brincadeira, uma sutileza, uma coisa assim, né? Que gavião que nada, hoje eu sou. Que falcão que nada, hoje eu sou gavião. que gavião que nada, que falcão que nada, hoje Que eu vou ser falcão que nada, gavião. hoje eu sou gavião. Então, gente, que coisa. Sabe? E eu digo, não, meu Deus do céu. Eu comecei a escrever um romance. Ah, quem disse? Eu disse que publicaria em 2024. Já sei que não vai ser em 2024. Nesse espaço de tempo, eu fiz outros livros para o Infanto Juvenil. Estou terminando o terceiro livro agora de poemas, mas esse romance ele está engavetado, com certeza. Está engavetado. Tem um Falta um pouco segredinho de. muito legal na construção do romance, ô Eva. Escreva sempre primeiro a última cena. Ah, é? Te ajuda Eu tenho um muito, problema viu? de colocar ponto final. Acho que Você é não vai ter isso. essa dificuldade. Comece o seu romance pela última cena. Pela última cena. Ai, nossa. Eu sou muito. Na verdade, assim, se eu for pensar na construção desse final, de como a Célia conversa sempre isso comigo, né? De falar assim, nossa, a gente está na emoção do poema, tu pá, quebra. Mas é isso. Então já pensou? Se eu fosse. O final não vai ser muito legal, não, eu acho. Deixa eu fazer uma justiça aqui, ô Eva. No meio da nossa Faz, vou ler conversa, aqui. me veio o nome da escritora rolimourense aqui, a Alice, que escreveu O Conde de Tão Longe. Depois que eu gaguejei, não acertei o nomezinho lindo dela, Alice, que escreveu O Conde de Tão Longe, tá bom? Só fazendo Alice, justiça aqui. Isso, depois eu te passo o contato dela também. tá ótimo. Cadê? Veio uma pergunta aqui e fugiu. Pega a Estava pergunta, corre. projetada. Corre, pega ela, não deixa ela escapar, não, fecha a porta. Cadê? Vê pra gente aí de novo, Renato. Estava projetada, quando eu comecei a ler, da Rita, eu acho. Matheus, vamos aqui. Parabéns pela valorização da cultura brasileira e pela disposição em mostrar capacidade criativa para além da deficiência, diz a Rita Lopes. Obrigado, Rita. Gratidão. A Rita, ela é extra-Rondônia. A Rita é uma amiga minha, ela é de São Paulo. Que Eu a maravilha. conheço, inclusive a gente tem conversado, paramos um pouco nos últimos 2 meses, mas nós fomos muito producentes, Rita e eu, ali entre agosto e outubro. Ó, beijo, Rita. Obrigado Eu por estar aqui, viu? lembrei do narrador. Como que não dá notícia há 2 dias? Você está demorando um pouco, há 2 Como meses. assim, né? Não dá notícia há 2 dias. Ai, ai. Que coisa, gente. A literatura é isso, né? Até quando a gente fala, ai, é muito bom. Não tem mais, não tem como parar, eu falo, não tenho como parar. Não Tem tem. o Marcelino que ele fala isso, né, no curso de escrita criativa, ele fala assim, se você estiver em dúvida, algo mais ou menos assim, se você estiver em dúvida, né, com relação à literatura, faça essa pergunta. Se tirarem a literatura de você, o que sobra? Se sobrar muita coisa, então você já pode largar de uma vez. Nossa, Eva, isso é muito forte. Está Marcelino aí uma Freire. pergunta que você poderia ter me feito, está em tempo ainda. Tá em Matheus, e tempo, se tirar a Matheus. literatura de você, Se tirar a Matheus? literatura de ti, Matheus, o que sobra? Não vai sobrar muito do Matheus, não. Vai sobrar uma pessoa, eu considero vazia, talvez mal-humorada, não é? E triste, porque uma das coisas que me alegra, não é sentar no computador e conseguir pensar
escrever um texto, um roteiro, um romance, um conto, começar com a primeira tecla e bater o ponto final depois de algumas horas, talvez até dias ou meses de trabalho. Eu acho que se tirar isso de mim hoje, deixar só o eu com eu mesmo, sem a Irene, fazendo referência ao filme, né? Já assistiu? Eu mesmo e Irene, enfim. Sim. Se deixar só eu com eu mesmo e a escuridão da minha cegueira sem a literatura, eu vou ficar muito chateado, muito triste. Eu vou engordar ainda mais. Então, viva a literatura. Viva a literatura. Viva a literatura. E o meu Corinthians. Então, eu vou ler aqui um poema que fala sobre a arte salva, é o título. Posso? Por favor, eu te agradeço. Diz assim: a poesia me acalma, como uma tela ao pintor, e a música ao cantor. A poesia é minha alma gritando aos lamentos o tamanho da dor. A poesia me salva de mim e de quem me enganou. Olha que lindo. Eita, Eva, hoje você está provocando o meu lado poético, hein? Você está querendo que eu faça um Eu acho que livro eu vou ler de de novo, poesia. gente. Eu escrevo um negócio e eu leio muito mal. É impressionante. Vou fazer de novo. Título: A arte salva. A poesia me acalma, como uma tela ao pintor e a música ao cantor. A poesia é minha alma gritando aos lamentos o tamanho da dor. A poesia me salva de mim e de quem me enganou. É isso. E é verdade. E aí, Não foi ali no final, exatamente no a último verso, poesia, né, que mas a a poesia me salva, literatura me salvou muito. aí você troca, né, o final. A poesia é isso mesmo. Mateus, então, acho que nós podemos encerrar. Podemos, minha querida, podemos. Devemos, para não cansar o nosso público. Olha aqui, ó. Alguém gostou do poema? Querido poema, parabéns, a arte me salva. A arte nos salva. Não, lindo, parabéns mesmo. A arte salva. Eu Eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, por favor, ao Renato, primeiramente, que está aí nos auxiliando com a transmissão, que Matheus e eu, se fosse depender de nós dois, né, Matheus? Nossa Senhora, nós estava trocando carta até hoje, indo no correio. Cartas mesmo. Então, nós temos aqui projetado, mais uma vez, a minha imagem, a imagem do Matheus, muito alegre, sorridente, o Literatura.Rondônia, a conversa literária, a capa do livro do Matheus, aí Tempo de Pietra, e abaixo as logos de todos aqueles que nos apoiam. Agora o Renato trocou, não está mais a capa do livro do Matheus, e sim das logos. Então, a gente tem a temática Editora e Cursos, a temática nos apoia fazendo as artes, né? Que são essas artes toda vez troca a foto das pessoas, tá ali. A Vida Acadêmica na Prática, que é o projeto do Renato de Vida Acadêmica, no auxílio às pessoas que querem fazer projetos acadêmicos, está aí como um apoio que é feito pelo próprio Renato em fazer as transmissões e trazer todo esse espaçamento aqui para que nós possamos ter essa conversa com os escritores e as escritoras de Rondônia. A logo Escritos de Eva, minha logo enquanto escritora, está aí por essa minha doação ao canal do Literatura.Rondônia. E o Literatura.Rondônia é um espaço de todos, né? Todos aqueles que são escritores, escritoras, perdão, aqueles que escrevem. Esse é um espaço aberto. E o canal do Vozes e Encantos Amazônicos é o canal do coletivo Vozes e Encantos Amazônicos, que é composto aí por mim, pelo Renato, pelo Bruno Cruz, pelo Maicon Amin, e tem alguns agregados também que estão conosco há bastante tempo, que é o Gleidson, o Hans, o Vitor, são pessoas que nos acompanham e que produzem conosco, e é o canal do Vozes e Encantos Amazônicos que faz o custeio do StreamYard, que é uma transmissão paga. Então, esses são... Por que essas logos todas estão aí? Porque cada um faz um pouquinho para que isso tudo aconteça. E, claro, temos... Qual é o nome da tua empresa, Matheus? A Star Conteúdos. Star Conteúdos, que está aqui hoje na pessoa roxo do viaja nosso de cima até o escritor. centro da tela. Um círculo roxo preenche a tela destacando uma estrela branca atrás do símbolo. Surge o nome da empresa, Star Conteúdos, e abaixo o slogan Acessibilidade e Marketing a serviço da inclusão. Somos nós. Somos nós. Então é isso, Matheus. Eu fiquei tão assim
lisonjeada com a tua presença. Desde o início você se pôs à disposição, aprovou essa sua participação aqui, se pôs à disposição para participar conosco. Como você disse, foi sempre verdadeiro, né? Respondeu, contou seus momentos da vida da infância, do seu processo ali de despertar, né? Todos esses processos que você vivenciou na sua vida, ele trouxe um pouquinho Sim. do Mateus para nós, né? Para que a gente conheça mais as experiências do outro. Inclusive, isso é importante porque alguns escritores e escritoras, eu ouço dizer assim, a minha literatura nasceu na pandemia. Eu talvez diga assim, ela aflorou na pandemia, ela despertou, ela desabrochou na pandemia, porque como você mostrou Sim. bem, a sua escrita ela já estava ali desde há muito tempo, né? Os motivos Sim. são muitos, mas ela já estava ali há muito tempo. E é por isso que é tão difícil tirar a literatura de você hoje. Se tirar, é como você disse, né? Não sobra muita coisa, não. Não sobra, não. Não sobra muita É. coisa, não. O que nasceu na pandemia foi o meu primeiro romance publicado. Mas a Certo. literatura, desde sempre, né, esteve comigo. Lembrou, tu queria me dizer, quer fazer um agradecimento em particular? Fique à vontade. Então, Eva, muito obrigado. Não, aquela hora foi a brincadeira com a pergunta, né? Aham. Alguma pergunta que eu não te fiz acabou sendo feita. Eva, eu quero sim, eu quero agradecer primeiramente a você pelo convite, certo? Ao Renato aí por essa mediação, a esse espaço, esses, no plural, espaços tão importantes que você mantém para o pessoal da literatura, não é? Esse bate-papo gostoso que você está trazendo com esse projeto, e eu quero assistir quanto mais pessoas passando por aqui, nessa conversa boa. Eu quero muito agradecer aos meus amigos aqui, Everton Souza e o Emanuel Bianchi, não é, que são da Star Conteúdos aqui, estão comigo. Oi? Pode falar, meu nome? É Bank. Não é Bianchi, não, é Bank. Meu Deus do céu. Desculpa. Enfim, eu quero agradecer aos amigos, quero agradecer meus familiares que estão em casa, de repente alguém está no celular ou na televisão assistindo, e agradecer a todas as pessoas, Eva, que passaram por aqui, os que não puderam ficar todo o tempo, mas que ficaram um pouquinho, aqueles que estão conosco até agora, não é? Então, juntar todo esse universo e abraçar de uma vez só, desejando desde já, em seu nome, do Renato, um feliz e abençoado Réveillon, um 2024 cheio de bênçãos para todos nós. Então, é só gratidão mesmo. Eu vou considerar esse nosso momento como um momento de eu estar aqui agradecendo a sociedade, a natureza e a Deus, em sua infinita misericórdia, como um momento ímpar para o nosso fechamento de ano, né? Acho que isso aqui é a minha retrospectiva 2023. Daqui agora é só realmente descansar até começarmos aí depois do feriado do dia 4 novamente. É isso, Matheus. Muito obrigada. A Esley Ângelo diz parabéns pela transmissão, Obrigado. amei, um super abraço. E eu gostaria de, como encerrando a nossa conversa, olha, entrou o Johnny, que é o meu, como é que é a palavra, Johnny? Presidente do meu fã-clube. Ô, Johnny, depois eu vou querer. Johnny, depois eu vou querer uma carteirinha de sócio, viu? Olha aí, Johnny, tu conseguiu teu primeiro sócio, porque ele é o presidente e só tem ele, Matheus. Vou querer carteirinha de sócio. Gente, então eu quero dizer assim, ó, comprem o livro do Matheus, comprem os meus livros, comprem o livro de algum escritor ou escritora que está aí do seu lado, só esperando para vender um livro, né? Pode não ser os nossos, né, Matheus? Mas compre de alguém. E outra. Consuma a literatura do seu município. O Exato. escritor do seu município é o produtor de arte mais perto que você tem de você. Vai lá, conheça, compra, consuma, leia, opine. Todo escritor fica feliz com a crítica. Compartilhe esse vídeo à vontade, deixa seu comentário, deixa seu like, clica lá para seguir, não custa nada, tá? Nós sempre trazemos, nos empenhamos para trazer um bom conteúdo para vocês. Podemos nos estender um pouco na conversa, né, Matheus? Mas assim, veja um pouquinho, outra hora veja outro, veja esse escritor ou veja um outro, mas compartilhem, escolha uma rede social nossa. Enquanto viaja. Hã? Põe no carro enquanto viaja, vai nos Exato. ouvindo pela rodovia fora.
O Instagram do Matheus é Matheus, escritor, Lima. É isso, né, Matheus? Matheus Lima Escritor. Matheus Lima Não é o Escritor, contrário, não. Matheus Lima Escritor. Tem um underline, né? É que eu nem Tem. menciono o underline. Mas tem. Não, tudo bem. É @Matheus Lima Escritor. É isso. Tá certinho, então. Matheus, o Johnny, tudo de bom, abraço. E excelente Obrigado, palestra, Johnny. ele Outro falou para para ti. você. Vou aguardar a carteirinha, meu querido. Aí, um recadinho último aqui. A Luísa disse que não conseguiu assistir, Matheus, mas vai assistir depois. Um abraço muito carinhoso para vocês todos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar em algum momento. Fiquem com a paz de Deus. Um beijo. Obrigada, Matheus. Obrigado, Eva. Beijo para vocês também. Que Deus abençoe. Um feliz ano novo para todos. Amém.